O patrocínio e o controle externo por parte do imperialismo da educação nacional ganhou um salto de qualidade em 1971, quando o ensino médio é profissionalizado. Não sei se vocês se lembram, o ensino médio ele não tinha a função propedêutica de preparar para a universidade. Não, nós temos que profissionalizar o ensino médio para que o jovem saia do ensino médio como contabilista, como uma série de elementos, uma série de formações preparados já para ser jogado no mercado. Como desenhista, como qualquer coisa. Como a menina que vai dar aula para crianças do ensino fundamental, né? Exato. A escola normal. Exatamente. Só tinha o ensino médio todo. Quase uma década era isso. Não tinha formação humanitária. Pelo contrário. Foi restringido às áreas de aulas de história. Foi tornado obrigatório o ensino do inglês. Foi profissionalizado o ensino médio. Mesmo a gente tendo em todos, ou praticamente toda a nossa fronteira, falando espanhol, né? A gente era obrigado a aprender inglês. Não por acaso, o Brasil parece que é ilhado. Ele não faz parte do continente latino-americano. Ele não se relaciona com seus parceiros. Nós não pensamos, né? Assim, inclusive assim, a classe trabalhadora é bombardeada com a ideia que o nosso vizinho mais próximo é a Disneylândia, Miami, os Estados Unidos. E não nossos verdadeiros vizinhos, que são nossos irmãos. Então, isso é uma ideia cultural construída. Divide para governar. Você divide o quintal, a massa de trabalhadores e de jovens do quintal para governar melhor. Mas, voltando, tornou obrigatório, aquela reforma tornou obrigatório e exclusivo o ensino de inglês. Essa reforma elimina a obrigatoriedade, que foi instituída em 2005, para ser posto em prática até 2010, do ensino de espanhol. Olha o que nós estamos falando. Se aquela foi a partir dos acordos do MEC e SEI, essa é a partir dos acordos com o BIRD e o Banco Mundial. Mendoncinha teve semana passada com o BIRD também, para ver quais são a política de financiamento e metas estabelecidas. Quais são as linhas de crédito e o que eu devo fazer para... O que você manda? O que você está mandando aí? Essa reforma, ela tem um componente empresarial, e a gente não pode deixar de destacar, maior do que aquela. Porque, assim como aquela foi preparada em 61 e posta em prática a partir de 66, e, sobretudo, ganhou um saldo de qualidade de 71, com profissionalização completa, o que essa pretende, essa tem um componente empresarial, porque aquele negócio, essas fundações, esses organismos, todos pela educação, que tem a Gerdau por trás, o Itaú por trás, a Ambev por trás, e uma série de corporações, Embev, e uma série de corporações que não, por acaso, também tiveram por trás do golpe. E eu queria destacar que também o setor do empresariado do ensino, que perdeu de 2015 para 2016 1 milhão de alunos pela crise econômica, está muito interessado numa reforma que cria a necessidade de expandir a jornada de tempo em sala de aula de 800 para 1.000 e depois 1.400 horas, certo? Porque a criança, o jovem passa 7 horas na escola, criando o Estado estabelece. É obrigação que a escola, em 5 anos, tenha essa quantidade maior de jornada. Se o Estado estabelece isso aí, o Estado estabelece também linhas de financiamento para comprar as vagas ociosas desse setor. Porque essa reforma e essa extensão, essa expansão, não é só para o setor público, também para o setor privado. E assim, só para a gente poder fazer uma análise, né? Nós temos quantas vagas no setor público e quantas seriam necessárias criar para absorver. Vai faltar vagas. Vai faltar vaga. Vai faltar vaga no setor público e aí elas vão precisar ser compradas pelo setor privado e isso já está previsto por essa chamada reforma da educação, né? Exato. Do ensino médio. Exato. Eu queria destacar que... Registrando a chegada de nossa companheira Raquel Dias.
Eu queria destacar que... Bom dia. Eu queria destacar que essa reforma de empresariamento e compra por parte do Estado das vagas ociosas no ensino já começou nos governos passados no ensino superior. É a mesma política, só que tem um grau de... É o ProUni, né? Sim, que se agudiza de uma maneira tal, certo? Que ataca diretamente o setor da juventude, que o mercado exige que saia da escola e vá para o trabalho sob condições ultra precariadas de trabalho, com a reforma trabalhista. Professor Fábio Sobral, como que a gente pode analisar, né, sob o aspecto econômico, essas mudanças que o Érico nos destrinchou aqui? Bem, é uma situação muito difícil. Primeiro, bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Grande parte das reformas do ensino ao longo da década de 80, 90, e nesse século, têm sido orientadas para isso, para diminuir a capacidade de compreensão das pessoas, a capacidade crítica. Não é à toa também que nós temos uma passividade, entende, Márcio? As pessoas estão sendo, ao longo do tempo, preparadas para se manterem inertes e absolutamente individualistas. Parte do ensino tem sido reorientado pelos governos de todos os matizes, tem sido orientado para que as pessoas não sejam capazes de se organizar. É uma luta selvagem. Economicamente, eu não vou falar em dados econômicos, mas economicamente é uma preparação para uma luta selvagem entre miseráveis e pobres, entende? Para algum tipo de colocação no Isso, mercado é uma de trabalho. forma de sobrevivência. Os precariados, Isso. os subempregados, os informais e Você, aqueles que, porventura, ainda venham ter a sua carteira assinada. isso, você se sente só no mundo. Isso é uma face sanguinária, entende? Você é posto e preparado desde o princípio na educação. Quer dizer, é claro que há resistência de professoras e professores, né? Uhum. Mas os currículos preparam você para estar só no mundo competitivo, né? Para esmagar os outros, para superar os outros, para ser o vitorioso. Para falar mais alto, o instinto animal. Né? Instinto animal. Não, os animais, hoje em dia, essa compreensão dos animais competindo selvagemente, isso aí era uma leitura que o Malthus tinha da natureza. Hoje os biólogos trabalham com a ideia de que os animais cooperam. Entende? Se não fossem as hienas, os gnus iam comer toda a vegetação africana. Entende? Para o gnu que está sendo morto, não é uma cooperação, né? Mas para os que sobrevivem, é uma cooperação, sabe? Eu acho que o que mais se compara não é a sociedade animal, é a arena. Isso. São jogados nas arenas, os trabalhadores e a juventude são jogados no meio da arena para deleite e lucro das classes dominantes, onde são jogados para degladiarem-se uns contra os outros numa selvageria de barbárie. O mundo animal não tem nada disso que se construiu no capitalismo, não. As pessoas estão muito enganadas sobre a leitura da natureza, entende? Agora, nós é que criamos isso. E tem uma data de nascimento. Espero que tenha uma data de extinção. Breve, né? Breve. E que seja uma extinção assim. Porque senão vai extinguir todo mundo. Que aí há duas extinções. A extinção dessa forma de vida ou da nossa forma de vida. Dessa forma de viver ou da nossa forma de viver. Agora eu vou convocar ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para o nosso breve intervalo. Jonathan Neto. Dez horas 31 minutos, você está ouvindo, estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM
de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM também vai reprisar o que está acontecendo agora na íntegra para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, aí também no Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. 10 horas 32 minutos, já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui retornando com o programa Democracia no Ar e gostaríamos de fazer um convite a todos que estão nos ouvindo que nesse sábado, das 17 às 19 horas, o movimento Quilombo Raça de Classe de São Paulo, Quilombo Brasil e Luta Popular, promove uma roda de conversa sobre encarceramento em massa e a criminalização dos negros e negras nas periferias. O bate-papo será realizado na Fábrica de Criatividade do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. O convite é feito porque vamos ter a transmissão ao vivo pelo Facebook aqui, da CSP Condutas, Rafael Braga, né? Presença confirmada de Adriana Braga, que é a mãe do Rafael. A roda de conversa Encarceramento e Criminalização do Povo Negro e Pobre acontece no sábado, dia 22, das 17 às 19 horas. E o objetivo é ampliar as discussões sobre a quem se destinam as prisões do Brasil, cuja massa carcerária é composta majoritariamente por negros. A atividade contará com a presença da mãe de Rafael Braga, jovem negro e da periferia, único preso e condenado nas manifestações de junho de 2013. Raquel Dias, estamos aqui aguardando a sua presença para falar sobre essas mudanças, né, que o Brasil enfrenta desde o último dia 13 de julho, é isso, né? Dia 13 de julho, dia 12 de julho, às 19h52 da noite, quando o Senado Federal estabeleceu que são necessárias novas regras para a contratação de pessoas, que nós tínhamos uma CLT velha, acabada, né, que estava emperrando o desenvolvimento do Brasil. É isso mesmo, Raquel? A CLT estava emperrando o desenvolvimento do Brasil e estava atrapalhando que os empresários, essa classe empreendedora do nosso país, né, ela seja capaz de contratar pessoas? Então, bom dia. Bom dia. Bom dia também aos ouvintes, né? Programa Democracia no Ar. Tá? Desculpa aí o atraso também. Faz parte, somos pais e mães também aqui, né? Bom dia aqui a todos que estão presentes, Érico, Fábio. Então, são muitos ataques, né? O Fábio começou agora há pouco a fala dele dizendo que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nesses últimos 12 meses, depois do golpe, né? Do golpe parlamentar, que destituiu a presidente Dilma e possibilitou que o Temer chegasse à presidência, várias medidas regressivas foram aprovadas num espaço de tempo muito curto, e que tenha um efeito muito nocivo sobre o conjunto da classe trabalhadora. E, sem dúvida, essa última medida, que foi a reforma trabalhista, é uma das mais graves, né? Porque não só destrói a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, mas coloca a classe trabalhadora em condições aí de não vou chamar de escravidão, porque é uma afronta à escravidão dizer isso, mas uma situação de semi-escravidão, né, ou de condições muito mais precarizadas e subhumanas mesmo de trabalho e de vida a que a classe trabalhadora vai estar submetida, né? Mas, assim, em volta a tudo isso, tem um discurso que apresenta a reforma trabalhista como se ela fosse algo benéfico para a classe trabalhadora. Quem faz isso são os meios de comunicação tradicionais. Isso, com certeza. Os meios de comunicação, evidentemente, reproduzindo uma ideologia dominante que representa aí os interesses do empresariado, né? Chamada e do linguagem Estado. Hegemônica, que faz doura a pílula, né? E mostra como se a gente estivesse ganhando, né? Isso, ou seja, na verdade, não se trata nem de conservar o que a gente tem. Na verdade, é uma situação de retirar o que se conquistou ao longo de muitos anos, né?
mas se passa essa ideia de que negociar com os patrões, com os empresários, é melhor ou mais flexível do que a suposta rigidez das leis, né? Mas essa rigidez que o empresariado critica, na verdade, são os direitos mínimos, né, estabelecidos na legislação, como 13º, direito a férias, descanso semanal remunerado, as mulheres gestantes, lactantes terem condições de trabalhar também em condições minimamente saudáveis. Ou seja, é o mínimo, né? Não é uma, digamos assim, nós estamos falando da destruição de um Estado operário socialista. Estamos falando da destruição das condições mínimas de trabalho sob a escravidão capitalista. Né? Então, eu acho que é mais ou menos uma situação de barbarização do trabalho. Né? Seria isso, a reforma trabalhista. Estamos sob a égide de um Estado nazifascista, professor Fábio Sobral? Não, eu não acho nazifascista. Né? O nazismo, ele tinha uma conotação. A primeira, muita gente fala assim, a primeira proposta do nazismo era eliminar os judeus. Era uma das propostas. A outra era eliminar todos os povos eslavos. Eliminar os ciganos, eliminar homossexuais, eliminar opositores políticos. Então, o nazismo tem essa dimensão genocida e racista, racial, excludente. É óbvio que esse grupo que está no poder também é racista, né? É racista, misógino, homofóbico. Eu não diria nazi-fascista. Eu acho que hoje há uma configuração do poder determinada pelas grandes corporações. Essas corporações estão trabalhando. Só um pequeno molho, né, para isso que você acabou de falar, que se a gente for olhar o IP dos computadores que redigiram mais de 60% daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que o Senado se recusou a fazer uma revisão, foi constituído dentro de federações de empregadores, grandes conglomerados e escritores de lobistas que representam a classe empresarial desse país. Essa reforma não é idêntica à reforma espanhola, é idêntica a outras reformas, né? Eu vou dizer mais, pequenos, micro, médio empresários, e empresários que sobrevivem no mercado interno, preparem-se, vocês vão pagar o desaparecimento de parcela da renda, vai ser o desaparecimento de parcela das suas receitas. Comemorem, vibrem com a reforma trabalhista. Vocês é que irão também sofrer as consequências. Primeiro, a classe trabalhadora, as camadas trabalhadoras vão sofrer exatamente, mas o que é que nós podemos esperar economicamente? O desaparecimento de parcela da renda, nós temos discutido isso aqui semanalmente, né? Parcela da renda vai desaparecer, essa parcela vai desaparecer do consumo e só vão sobreviver as gigantescas empresas e corporações que podem aplicar o seu dinheiro no mercado financeiro e sobreviver à custa de títulos da dívida pública. O que a gente pode esperar, professora Raquel, a respeito dessa reforma do ensino, né, para compor o escopo dessa crise que está se constituindo? Não, eu só entrei no ângulo da câmera. Eu recebi um carão aqui. Então, quando eu cheguei, o Érico estava se referindo às reformas anteriores a esse período, né? Porque parece que, às vezes, quando a gente fala das reformas, das outras reformas atuais, parece que elas começaram há 12 meses, ou seja, começaram com Michel Temer. Na verdade, há todo um processo que é anterior, né? Por exemplo, essa reforma do ensino superior que o Érico estava se referindo, teve como base um texto do Banco Mundial, que é datado de 1995, né, que se chama A Educação Superior, as lições derivadas das experiências, e que foi um texto que orientou a reforma universitária brasileira na época do governo
iniciada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que tem como base de sustentação legal a própria LDB, né, e que depois prossegue com o governo Lula. Né? Então, assim, depois você vai o programa de bolsas, de transferência de recursos. Dilma falou, não. Isso, a Dilma, isso. E os governos que vieram depois de Fernando Henrique Cardoso, né? Você tem lá no Fernando Henrique Cardoso todo o processo de diminuição do papel do Estado com relação às políticas públicas, em particular com a educação, que a gente está falando desse tema, né? E a LDB vai dar um suporte, né, ao diversificar as instituições de ensino superior, ao possibilitar também a diversificação das fontes de financiamento, ao criar as fundações privadas dentro das instituições públicas para captar recursos, né, com o suposto discurso de que é para complementar os recursos públicos. Depois vem o programa de bolsas, como o ProUni, depois o processo de reestruturação das universidades brasileiras por meio do REUNI, com ampliação de vagas também por meio da educação à distância, né, a criação da Universidade Aberta do Brasil. Então, são muitas medidas anteriores e que servem, vamos dizer assim, de ponto de partida para a gente analisar a situação atual. Né? Hoje por hoje, a gente tem aí, pelo menos, eu acho assim, 2 ou 3 medidas depois do Temer, que tem um grande impacto nesse processo de mercantilização, de privatização, de precarização da educação pública em todos os níveis. Uma delas, acho que vocês já devem ter falado, é a reforma do ensino médio. Né? A gente estava um dia desses conversando, né, eu e o Eric, a gente fazendo uma comparação do que acontece com a reforma do ensino médio, essa reforma atual, com aquela reforma que aconteceu na época da ditadura militar. Né? Ou seja, a reforma que foi proveniente da Lei 5692/71, né, que tornou todo o ensino de segundo grau naquela época no ensino profissionalizante, ou seja, ele se transformou, né, de forma compulsória no ensino profissionalizante. Então, todo mundo que ia para o ensino de segundo grau entre 71 e 82 teve que fazer uma formação profissionalizante. Né? Era a exigência do chamado milagre econômico, ou da necessidade de mão de obra rápida e barata. Né? Então, ou seja, o golpe de 64 resultou, do ponto de vista da educação, num retrocesso e numa profissionalização forçada. Agora a gente observa resguardadas as diferenças do golpe, mas a gente percebe que há o quê? Isso, ou seja, profissionalização precoce. Você retira do ensino superior, que é a tarefa de qualificar profissionalmente, e joga de forma precoce para o ensino médio. Mas isso para atender apenas uma parcela da sociedade, que é a parcela da classe trabalhadora. Embora a reforma do ensino médio, na configuração atual vá se desdobrar sobre o ensino médio público e privado, mas é óbvio que ele vai ter um impacto muito mais forte sobre as escolas públicas. Né? Lá em 71, mesmo com a profissionalização do ensino de segundo grau, as escolas particulares mantinham um currículo paralelo. Então, assim, elas não se submetiam à profissionalização simplesmente, a formar os filhos da elite para o mercado de trabalho já no nível médio de ensino. Né? Então, a mesma coisa vai acontecer agora com a reforma do ensino médio, né? Ou seja, empurrar os alunos da classe trabalhadora para o mercado de trabalho antes de chegar no ensino superior e impedir que eles cheguem ao ensino superior. Analisando de uma maneira a pensar numa outra sociedade possível, né? Como pode impactar essa reforma do ensino médio na transformação da sociedade? Será que ela vai deixar mais parelho, mais igual, né, a formação de quem estuda numa escola particular e quem estuda numa escola pública? Esta reforma, você está dizendo? Esta especificamente? Não, né? Não, né? Ponto, foi engraçado. Não, né? Não, porque... Para as pessoas poderem isso, vamos lá. Qual é a função? Isso. O que é que eles estão propondo a partir dessas mudanças que eles estabeleceram por terem simplesmente maioria de empresários, de pessoas que têm um pensamento excludente dentro do parlamento,
chegaram a aprovar. Isso Sim. foi aprovado. Sim, por favor. Veja só, eu citei um dado aqui, que entre 2015 e 2016, o ensino particular perdeu 1 milhão de alunos. Primeiro dado. Crise. Segundo dado, interessa a Itaú, a Gerdau, a Ambev, ao conjunto dos patrocinadores do bloco, aumentar a produtividade do Brasil. Quer dizer que precisa que os alunos se dediquem a fundo a uma jornada de trabalho maior. Isso se casa com a questão da reforma trabalhista. E precisamos formar novos escravos, para resumir. Precisamos que essa juventude que está aí, ela acredite que não precisa... Vamos fazer uma comparação também, daí a César que ele César, com o governo anterior, porque o governo anterior expandiu a quantidade de anos que o jovem passava, que ele migrava, em certa medida, por conta de programas de empresariamento do ensino superior, mas com essas contradições ele migrava, terminava o ensino médio e passava para o ensino superior. Nós precisamos encurtar esse tempo perdido para o empresariado, perdido para o capital do jovem, dessa mão de obra, encurtar ele na escola e jogá-lo para o mercado o mais cedo possível. Então, veja bem, jogar o jovem para o mercado, sem o estudo de história, com menos estudo de formação humana, mais alienado, mais chantageado. Por que ele tem que ir logo também com condições objetivas? Porque ele tem que ajudar a família que perdeu massa salarial, perdeu emprego, perdeu condições. Então, o mercado exige um novo jovem, um jovem desesperado para conseguir emprego, mais alienado e completamente formado para essa semi-escravização que é a reforma trabalhista. Eu queria falar um pouco, até eu participei de um programa de TV ontem à noite, em que um debatedor falou sobre essa ideia da produtividade do trabalhador brasileiro, que eu acho que isso é de uma falsidade absoluta, né? Um disparate. É um disparate. Primeiro, a produtividade é determinada, inclusive, pelo maquinário que você opera. Pelas condições que temos de trabalhar. Exatamente. Aí você vai dizer, o trabalhador brasileiro é pouco produtivo. Seria o empresário brasileiro é pouco produtivo? Por que o capital no Brasil não é pouco produtivo? Por quê? Porque depende de máquinas importadas, não desenvolveu capacidade científica, impede o desenvolvimento de capacidade científica, se chama dependência científica e tecnológica. Desindustrialização, alta taxa de juros, aposta no agronegócio. Aí eles querem superar a sua própria incapacidade diante do capital no mundo, que caminha para a falência, com o massacre das condições. Então, eles vão retirar massacre das condições de assalariamento, de ganho dos trabalhadores e trabalhadoras. Eles vão retirar o último benefício que eles receberam, o mercado interno, que aí, como o Eric disse, vamos dar a César o que é de César. O mercado consumidor interno nos governos Lula e Dilma, até 2014, quando ela assumiu o programa do Aécio Neves, passou a implementar esse programa depressivo, até 2014 o mercado se expandiu extraordinariamente. Os capitalistas acharam que estavam num novo paraíso de consumo interno. Então eles vão matar, de uma inteligência, vão matar o mercado consumidor interno que o sustenta. Vão matar a galinha dos ovos de ouro. Que deu uma sobrevida, criou minimamente o mercado interno, não a base do aumento salarial, mas a base, lamentavelmente, de crédito. Eles estão querendo exaurir justamente isso. E a crise é isso. A crise é isso. À medida em que se aperta cada vez mais gastos públicos sociais, imagine você retirar... Uma pessoa nesse programa estava comemorando que os pagamentos previdenciários por doença eram falsos. Eu disse, será que são falsos? Será que não apertaram as condições para impedir que as pessoas não recebessem? Ao não receber, a pessoa deixa de comprar na bodega, deixa de pagar o aluguel, deixa de andar de ônibus. Isso tudo desaparece no mercado consumidor interno. Vai para o fundo da Previdência, que vai para o pagamento de dívida pública, que entra no mercado financeiro internacional. O que é que contribui com o mercado consumidor interno? Um aposentado no interior recebendo sua pensão, ou um dinheiro no Banco Itaú sendo aplicado pelo mundo e na dívida pública brasileira, ou então entrando em paraísos fiscais? Essa é uma questão.
A respeito de uma parte daquilo que você falou, Fábio, eu estava procurando aqui uma postagem que eu recebi ontem dizendo o seguinte: a Coreia do Sul vai investir 5% do seu PIB em ciência. Isso dá em torno de 70,5 bilhões de dólares. O Brasil vai investir 0,89 bilhão de dólares em ciência. Isso já seria ruim por si só. Mas, quando a gente compara o PIB do Brasil, isso significa investir 0,05%, literalmente 100 vezes menos do que a Coreia. Mas comparar a Coreia é sacanagem, diz aqui o texto. Eles investem pesado em ciência. Vamos comparar com outro país, vamos comparar com a Índia. Para 2017, o orçamento para a ciência do país é de 8 bilhões de dólares, 10 vezes maior que o do Brasil. Isso dá um investimento baixíssimo, 0,3%, o que foi motivo de matéria na Science, inclusive. E é 6 vezes mais do que o Brasil vai investir em ciência. Mas a Índia é de uma realidade muito distinta. E todo mundo sabe que quantos cientistas indianos trabalham nas áreas de física e matemática. É uma realidade totalmente diferente da América Latina. Então vamos comparar com o México. O México também está em crise. Por isso vai reduzir os investimentos em ciência para 12,9 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Mais de 10 vezes mais dinheiro do que o Brasil, o que, comparado com o PIB do México, é 1,1%, proporcionalmente mais de 20 vezes que o Brasil vai investir. Mas vamos pegar um hermano bem lascado mesmo, que esteja vivendo uma crise pesada, os argentinos. Os cortes lá foram severos, reduzindo o orçamento para a ciência para apenas 2,1 bilhões de dólares, pouco mais que o dobro do brasileiro. Porém, quando se compara com o PIB argentino, significa um investimento de 0,6%, mais do que 10 vezes maior que o do Brasil. Nem por falar na Nigéria, que também tem um ministro da Ciência e Tecnologia unido ao de Comunicações. Afinal, o orçamento deles é de 23 bilhões, 3% do PIB nigeriano. Pensei em comparar com a Etiópia, mas só achei dados de 2013. Neste período, tinha anos que já tinham se passado desde o terrível a terrível condição de fome, né? Chocou o mundo em fotos que circulam até hoje de crianças desnutridas. A Etiópia estava se reconstruindo de uma ditadura que já durava 21 anos. Havia saltado de um PIB de 8 bilhões de dólares em 84 para 47 bilhões. Um crescimento impressionante, mas ainda distante do 1,8 trilhão do Brasil em crise de 2017. Mas ainda assim, eles investiam 0,6% do PIB em ciência, 12 vezes mais que o Brasil em 2017. Atualização. Resolvi comparar com Uganda, por razões de Book of Mormon. Uganda vai investir míseros 18 milhões de dólares em ciência. Ganhamos. Mas, espera aí. E o PIB? Uganda não é rico, mas eles investem pouco. Menos de 0,1% do PIB. Vão investir ridículo 0,06% do PIB. Mas é mais do que o Brasil, que é 0,05% do PIB. Deixa eu dizer uma coisa. O investimento em ciência e tecnologia, e aí a gente também pode pegar os investimentos em educação, os investimentos em saúde, os investimentos, inclusive na área de segurança pública, né? Rediscutir o que é segurança pública, muitas coisas a gente precisa discutir. Mas esse exemplo que eu trago aqui, que foi postado no WhatsApp, a gente não sabe exatamente qual é a fonte, não sabe de onde veio, mas nos leva a refletir sobre algumas coisas. Principalmente nós estamos fazendo essas contra-reformas, que nós que estamos aqui somos contra, para que a gente possa transformar o Brasil no que exatamente? Né? Essa que é a questão que a gente precisa tentar destrinchar aqui. Professor Fábio Sobral. Você tem um governo, assim, essencialmente da carne, JBS, frango, BRF, do aeromagem, soja, Soja e cocaína, né? Parece que ele está transportando. Também? Aquele aviãozinho de 500 E eu falando aqui da baixa produtividade do capitalista, né? Desculpe.
né, diversificando o negócio, como eu disse. Então, você tem um governo voltado para a gente, que compra semente transgênica da Monsanto, tá? Que compra veneno da Monsanto, o glifosato, que é veneno terrível, né? Que exporta. Para que ciência? Para que pensar? Raquel? Então, eu queria só retomar ainda, retomar, na verdade, complementando o que você acabou de trazer, né, sobre a ciência e tecnologia, mas ainda sobre o significado dessas contra-reformas, né? No caso especificamente da reforma do ensino médio ainda, o Érico apresentou aí uma série de elementos que tem a ver com o significado ideológico dessa reforma, mas a gente estava pensando também sobre o significado econômico dela, né? Por que fizeram essa reforma do ensino médio? Qual o sentido dela, né? Eu estava vendo aqui uma matéria do Intercept, né? Até o Érico que me enviou, é muito interessante, certo? Que diz o seguinte, que a média brasileira de gastos com treinamento é de R$ 518 por funcionário, né? E por ano dá algo em torno de 1,38 milhão, tá certo? Anualmente por empresa. No caso da Ambev, que tem 40 mil trabalhadores, né, seria um gasto de mais ou menos 20 milhões. Então, se você transfere isso para o ensino médio, essa tarefa de treinar os estudantes, né? Estatiza o custo. Isso, ou seja, você estatiza o custo, as empresas economizam. Então, assim, 518 por funcionário parece pouco, mas quando você transforma isso no valor bruto, de quanto você gasta, né, por ano, né, para formar o conjunto da classe trabalhadora ou daquela empresa especificamente. De quem vai trabalhar. Isso, né? de quem vai trabalhar, ou seja, você já recebe o trabalhador pronto para atender as necessidades específicas daquela empresa, daquele mercado, daquele setor da economia. Então, assim, tem um aspecto que também é econômico, né? Por último, mesmo a gente está já, né, o tempo já se esgotando, e se a gente considerar que os gastos em políticas públicas estão congelados por 20 anos, né, a situação ela se torna muito mais absurda, né? Então, eu acho que isso, para a gente tocou em 2 ou 3 medidas, né, que a gente considera ilustrativas, né? Mas claro que tem outras medidas, né, tramitando ainda na Câmara, no Congresso, como reforma da Previdência, outra que está sendo gestada no Legislativo, que é o Escola Sem Partido, que tem um profundo significado ideológico, né? Nós precisamos, isso. Né, a gente já discutiu um dia desse aqui, mas é importante a gente voltar a discutir, né, em outro momento. Pronto, né? vamos marcar então para daqui a 2 semanas, né? Tá No certo. dia 8, não, 8 não, 8, 9, 10, dia 10 de agosto, né? Para a gente poder retomar essa discussão com esses mesmos membros da mesa, né? Érico Cardoso, Raquel Dias, Sobral. Agradeço a presença de todos. O Fábio tem um recadinho para dar aqui. Eu queria dar um recadinho também. Agosto, né? Agosto é um mês marcante na história brasileira. Eu acho que é quando o Temer cai. E o grande Rodrigo Maia, Grande, não, garoto, é sacanagem. garotinho suado, assume. Botafogo, da lista Botafogo, do e sua dernetinha. Queria fazer um convite, Márcio, dá tempo ainda? Tá. Certo, então, amanhã vai acontecer um ato de solidariedade à greve dos trabalhadores e das trabalhadoras da construção civil, né? E já 2 semanas de greve da categoria, uma greve importante na cidade, nos setores da economia mais importantes daqui da cidade, que crescem, que em geral cresce acima da média, né? Mesmo em tempos de estagnação, e um dos setores mais pauperizados, né? Precarizados. Então, assim, amanhã vai ter uma audiência de conciliação, uma tentativa de resolução da greve, e o sindicato, né, junto com a CSP com lutas, está construindo um ato de solidariedade, né, a greve vai ser realizada na Praça Portugal às 9 horas, que é o local, em geral, onde eles se concentram. Então, eu queria estender o convite, né, até em nome mesmo aqui, da CSP com lutas, aproveitando aqui em nome da CSP o espaço, para convidar os movimentos sociais, as organizações políticas, as centrais sindicais, né, os ouvintes, quem está nos ouvindo, que quiser dar uma passadinha lá na praça, Portugal, isso, 9 horas, isso,
E vai até que horas? Mais ou menos até 11 horas, é amanhã, esse período da manhã. Final da manhã está terminando. Já justifica a minha ausência por estar aqui em produção e em trabalho. Isso, mas nós estamos usando aqui o veículo, E o seu veículo de e comunicação amanhã eu vou convidar as pessoas também para que vão até lá, né, e compareçam. Esse ato é importante, né, é importante prestar solidariedade. É por isso que a gente diz que outro mundo é possível. Cardoso? Em nome também do jornal Folha do Trabalhador, a gente nos solidarizamos à greve, a luta continua, né? Teve essa derrota histórica da classe trabalhadora, que foi a reforma trabalhista, mas a classe tem que levantar a cabeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A classe dominante está se pegando aí, do lado a Globo, do outro lado o Temer, todos os seus representantes midiáticos, políticos, empresariais, e a classe trabalhadora tem que se aproveitar dessa divisão, não ter ilusão nenhuma com o pós-Temer que será melhor se ela não construir. E eu acho que o exemplo da greve da construção civil e da adesão que todo o movimento, a cobrir de solidariedade essa greve, das trabalhadoras e dos trabalhadores operários da construção civil, é um bom caminho, é um bom passo para a classe sair da defensiva e partir para o ataque. Encerrando o programa, agradecendo a presença desses três ilustres. Agora eu convoco ele, o homem da voz de ouro, da Atitude Popular, Jonathan Neto, para fazer o encerramento do nosso programa Democracia no Ar. Amanhã, às 10 horas, recomeçamos tudo de novo. Onze horas 3 minutos, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se o Show Advogados Associados. Apresentação de Márcio Rodrigues, locução e intervenções técnicas comigo, Jonathan Neto, e agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de maio FM. Até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição do programa Democracia